Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência ela é considerada um modelo de ação social onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E há uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos da nossa cidade e também de toda a região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade. Ainda que por vezes algumas dessas ações ocorram de forma individual. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque grisalho e eu estou vestindo uma camiseta na cor preta. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal do YouTube. Não deixe de curtir, compartilhar e também, gente, divulgue para quem você conhecer, porque é muito importante e a gente sempre tem histórias inspiradoras aqui. Também nos siga lá no Instagram, no Spotify, no Facebook e também acompanhe os nossos cortes no TikTok. Quero agradecer aos patrocinadores, a Orplan Solutions, a empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Acesse Orplan Solutions nas redes sociais. E também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações. Você pode receber por Pix, boleto, cartão e também depósito de forma totalmente automatizada e economizando em torno de 80% do tempo nesse processo. Acesse doardigital.com.br e fale com o Kleber. E se você que está acompanhando esse episódio também quer ser um apoiador aqui do podcast, acesse também lá pelo Instagram o nosso perfil. Chama a gente lá que a gente pode conversar e também trazer você para ser um apoiador aqui do nosso podcast. Hoje, episódio 152, e eu tenho a alegria de receber aqui a Márcia Graff Faria, ela que é a presidente da Associação de Pais Profissionais e Amigos dos Autistas de Brusque e região, a AMA Brusque. Márcia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Posso fazer minha autodescrição? Claro. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos na altura dos ombros castanhos, e eu estou usando uma camisa de mangas longas jeans. Que legal. Poxa, que legal. Obrigada certo, pelo convite. Né? Que Sim. bacana, que bacana. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da AMA Brusque e também assim como a Márcia começou a se envolver com a atividade, está hoje presidente, né? A gente já trocou umas figurinhas aqui antes de iniciar a gravação. Então fica à vontade para contar um pouco da história da AMA, né? Para a gente se situar, né, a respeito. Então a AMA começou como começam praticamente todas as associações voltadas para autismo e outras causas também, mas falando especificamente do autismo, a gente estuda a história do autismo e a gente se vê muito nas histórias das outras associações, né? São pais que recebem um diagnóstico, pouquíssima explicação e muito menos ainda um passo a passo do que fazer, para onde ir, quem procurar. E foi isso que aconteceu no surgimento da AMA Brusque. Quando essa médica, a doutora Cristina Pozzi, atuava ali na região de Brusque, e ela dava o laudo para os pais e via que eles ficavam totalmente perdidos. E ela teve essa ideia de unir esses pais, de juntar esses pais, e aí eles fundaram, ela deu ela fez essa rede de contatos e eles fundaram essa associação. Começou realmente como uma associação, onde todos os meses eles se reuniam numa sala que foi cedida por uma empresária ali de Brusque, e durante algum tempo ficou nessas reuniões e tal. E eu me lembro que as pessoas falavam, né? Tem a AMA, e a gente não sabia muito como chegar, porque realmente era uma coisa que estava muito no começo. Mas eles fizeram um trabalho fantástico, assim, de uma rede de apoio
eles conseguiram construir uma rede de apoio, que era algo que todos estavam precisando muito naquele momento. Hoje você escreve autismo no Google, vem muita coisa. Mas em 2013 não era assim. Em 2013 era muito pouca informação e informação de qualidade muito baixa. Era difícil encontrar informação de qualidade. Hoje existe, sim, muita desinformação, mas hoje existe mais informação de qualidade disponível. Então, hoje você consegue fazer cursos, hoje você consegue encontrar palestras presenciais, online, palestras gravadas no YouTube. Naquela época, não. Então, esses pais, a AMA ali em Brusque era tudo que eles tinham praticamente. Eram os outros mesmo. Porque era uma época que se falava muito menos sobre autismo, que se tinha muito mais preconceito do que se tem hoje em dia. Então, uma pessoa tinha um filho autista, muitas vezes ela não falava, ela não... Até meio que assim se retraía também, Isso, né? não saía de casa, ficava mais em casa, saía só o necessário, aquele autista ficava o máximo de tempo possível dentro de casa, né? Principalmente os que demandavam mais suporte. Então foi o começo ali de uma libertação, de uma identificação, porque quando você tem um filho autista, que o seu filho é o único autista da família, ninguém vai entender. Então, os parentes, primeiro, vão falar que não tem nada, que você está inventando, que é mimado, que se ficasse na minha casa uma semana eu daria um jeito. As pessoas escutam muito isso, imagina naquela época, né, com menos informação ainda. E quem tem autista vai comparar. E cada autista é diferente. Então, a pessoa vai dizer, mas o meu não é assim. É claro que não, o seu é o seu, o meu é o meu. Então, ali, eles conseguiram ter essa troca, conseguiram, o meu filho faz isso. Sempre tem alguém que já passou por isso. E ali foi se formando, foi se fortalecendo esses laços. E, além disso, eles foram muito sábios em começar a associação de fato registrada com CNPJ, o estatuto, tudo certinho. Já foram buscando utilidade pública e todas as inscrições em conselhos, e aí começaram a captar de uma maneira assim bem ainda, eu vou dizer amadora, não no sentido pejorativo, mas no sentido de que são pais, pessoas comuns, que não tinham conhecimento nenhum e, falando assim meio popular, meteram a cara e foram fazer. Então, eles conseguiram captar recursos do FIA para começar algumas oficinas. Eles faziam oficinas de culinária, ecoterapia, se não me engano tinha natação também. Isso era muito importante, porque você chegava com seu filho autista, até hoje assim, mas na época era muito mais. Você chegava com seu filho autista numa aula de balé, eles iam dizer não, obrigada. Eles iam dizer assim, é melhor para ele não estar aqui, porque nós não temos conhecimento, não conseguimos dar suporte, ou simplesmente iam dizer não, aqui a gente não aceita, não trabalha. Então, ali era algo um lugar onde os filhos eram aceitos, né? E para muitos deles foi o primeiro lugar que aceitou aquelas crianças. Que daí você formatava específico para eles, isso. E foi ali que começou. Aí começa, né? Tem aquela... você tem aquela... E foi assim, inclusive, que eu conheci, né? Uma tia minha me mandou uma mensagem na época que eu tinha acabado de receber o diagnóstico da minha filha. E ela falou, tem uma associação. Eles estão fazendo um bazar. Aí me mandou um Instagram, qualquer coisa assim. E assim que a gente ia conhecendo. Era boca a boca, era no pedágio que eles faziam, a gente acabava sabendo que existia, e assim foi crescendo, ali para isso começou em 2013, ali para 2019, se eu não me engano, aí eles já conseguiram uma sala sublocada dentro de uma universidade particular para poder começar dar o iniciozinho da clínica. Que ali eles conseguiram
também através de recurso do FIA, conseguiram recurso para trabalhar com psicólogos, psicopedagogas. Mas aí veio a pandemia. E era a própria faculdade que, assim, fornecia Não. profissional? Não. A faculdade só sublocou uma sala. Entendi. Então, aí esses profissionais ainda eram voluntários, eram com dinheiro de caixa também, porque eles tinham pouquíssima despesa. Então, eles faziam um pedágio. Na época, o pedágio dava um valor muito superior do que dá hoje em dia. E aí, eles tinham só o custo do aluguel, então eles conseguiam até começar a pagar um profissional ali, uma secretária, e tinha recurso do FIA também. Aí veio a pandemia Pandemia. mal começou, tiveram que parar e começaram a fazer grupos de estimulação online. Então, os profissionais montavam grupos de estimulação por faixa etária, por nível de suporte, e as profissionais planejavam as atividades e mandavam ali nos grupos para as mães fazerem em casa. Bom, vamos abrir esse parênteses então, porque ali você já estava envolvida também. Ali ainda não. Ali eu sabia que existia, eu sabia que eles estavam fazendo algum trabalho, mas eu ainda não estava envolvida de fato. E os relatos assim desse período, principalmente de 2020, né, que foi aquele fecha tudo, ninguém se encontra, deve ter sido muito difícil, eu acho que muito mais para as famílias, né? Sim. Enfim, porque se começou assim alguma coisa mais, digamos, mais próxima, mais efetiva, vamos dizer assim, de repente tem que voltar tudo, né? Eu imagino como foi para todos, né? Porque para as próprias crianças que tinham ali uma rotina, bem ou mal, de aula e de repente parou. E são crianças muitas vezes que são hiperativas, precisavam ficar fechados dentro de casa. Imagino que para eles deve ter sido bem difícil ter aulas online, que foi muito, muito complicado. Eu, particularmente, não passei por isso, porque as minhas filhas, na época, tinham 3, 4 anos, então elas ainda não iam para a escola. 3 anos elas tinham. Então, a nossa rotina já era em casa, a gente mora num lugar com muito espaço, então eu fui muito privilegiada por passar isso no lugar ali que eu passei. A minha filha, na época, tinha terapias, algumas delas já eram em Itajaí, então, sendo individualizada, não parou. O que parou foram as terapias em grupo, né? Então, para nós, ali, particularmente, não mudou muito. Mas eu via, a essa altura eu já estava nos grupos da AMA ali de WhatsApp, eu via o desespero daquelas famílias, né? E eu via a luta muito da AMA na época, da Guedra, que era a presidente na época, e da Eliane, vice, de quando as aulas começaram a voltar, de permitir que essas crianças não usassem máscara na sala, porque eles não, por uma questão sensorial, eles não conseguiam. E tinha um revezamento. Algumas escolas era um dia sim, um dia não, para ir revezando. Algumas iam uma semana e ficavam uma semana em casa. Então, elas tiveram uma luta muito, muito grande assim, para que os autistas não tivessem esse revezamento. E foi muito complicado, porque algumas pessoas ali travaram muito isso. E eu me lembro assim, que foi desgastante para elas conseguir esses direitos de não usar a máscara e de não entrar nesse revezamento, né? Acaba gerando conflito com quem não vivencia isso. Exatamente. Né? E eu imagino como foi assim, os embates assim, né? Porque nessa hora cada um quer defender o seu. Sim. Né? E a gente sabe que o autista ele precisa ter um olhar diferenciado, né? E aí existe toda essa situação de que as outras pessoas, vamos chamar os típicos, né, não entendem isso, né? Não tem uma compreensão. E hoje ainda é assim, né? Apesar de toda a informação que já existe, né, ainda é muito difícil, né? Muito complicado. Ainda bem, porque o que eles lutaram ali na época era básico, rotina, e não trazer um desconforto sensorial, não desnecessário, né? Porque mas
impossível para eles. Para eles estarem dentro da sala de aula não tinha condição. Alguns conseguiam, mas alguns não conseguiam. A maioria não conseguia, né? Então, e a nossa... É claro que naquele contexto foi a luta que surgiu. E sempre... A gente sempre está... Infelizmente, a nossa vida é só brigar. É só lutar pelo básico, né? Pelo direito de estar dentro da sala de aula, pelo direito de usar uma tecnologia assistiva, que muitas vezes é negado, né? Pelo direito de ter adaptações. Então, naquele contexto, eram as adaptações necessárias e foi, assim, um período que eu, pelo que eu conversei com eles ali na época, eles sentiram que foi perdido, porque foi muita luta, muito desgaste pro mínimo e praticamente sem ter essa sensação de que teve algum avanço, né? E ali no final, ali de 2021, eles ainda conseguiram uma emenda para pagar um ano de aluguel numa casa, para poder sair daquela universidade. Porque daí eles iam em alguns órgãos para requisitar o recurso público e eles falavam assim, não, mas como que eu vou te dar o recurso público se você está dentro de uma universidade privada? Então você precisa ter um local fora. E aí eles tiveram que, no meio disso tudo, ainda buscar uma alternativa para poder ter um recurso. Aí eles conseguiram. Eles entregaram a diretoria para a gente com um ano de aluguel pago e a gente já estava passando pela transição. Então a gente escolheu juntos essa casa, que foi a primeira casa realmente da AMA, onde a gente podia ter o atendimento ali. Conseguiu finalmente começar a buscar os recursos, né? Tu falas assim, né, na questão de a vida, né, da associação é brigar, né? Aí eu lembro assim algumas entidades que já passaram aqui nessa conversa, que já são aí com mais de 40, 50 anos de briga. É claro que assim o autismo ele não se estampa, né? Não tem a fisionomia, tu não vê, né? É diferente, mas eu lembro muito bem da Maria Helena, da Associação dos Deficientes Físicos. Ela briga já há muitos anos e continua brigando. Porque, bom, são questões, primeiro porque é visível no caso deles, e segundo, as acessibilidades, né, para um cadeirante, né, é briga direto, sempre. Né? E olha que até talvez deveria ser mais fácil de lidar, mas ainda assim é briga. Então, não sei se isso vai ser assim um consolo, mas assim a briga vai continuar. A gente sabe. Né? Porque sempre, até pela própria evolução de tecnologias e novas, né, inovações que vão surgindo, você precisa estar batalhando para que isso também reflita para vocês. Né? A gente sempre sente que a gente dá um passo para frente, 3 para trás. E que a todo momento a gente tem direitos, mas a gente tem essa sensação sempre, não é só uma sensação, é um fato, que os nossos direitos não são garantia. Porque todo momento eles estão sendo questionados, estão sendo negados e muitas vezes até tentam tirar muitas coisas da gente, né? Sim, então a gente não tem direito, os direitos que a gente tem não são garantia de nada. Então a gente sabe que isso acho que é o pior, sabe? É uma luta para sempre. Porque dá a impressão, de fato, assim, não, agora já conseguiram isso aqui, então agora, beleza, agora vamos para outra, tira esse fora, vamos para outra. É incrível, né? Quando a gente acha que... Aí volta, a gente pensa, meu Deus, mas de novo isso? Já não estava resolvido? Estão querendo mexer nisso de novo? E é muito louco, assim, porque a gente que lida também com a parte de captação de recursos, a gente sabe que dinheiro existe. Sim. O problema é que ele é muito mal distribuído. E essa era uma questão que eu de fora, eu pensava muito, nossa, por que a gente não pega os profissionais e cada um não
não doa 1 hora do seu dia, da sua semana e faz um trabalho voluntário. A gente vê muitas organizações, né, sem fins lucrativos como, nossa, 100% trabalho voluntário. E só quando a gente está lá dentro que a gente vê que é totalmente o oposto. São profissionais que eles passam muito tempo em formação, eles precisam de atualização constante, eles precisam de constantemente comprar materiais, comprar protocolos, cursos, enfim, informações, e existe o dinheiro. Se não existisse o dinheiro, aí a história seria diferente. Mas existe, a gente começa a estar nesse... E a gente começa a ver que existe, né? E que não é justo a pessoa trabalhar da maneira... Uma maneira assim, uma excelência como eles fazem e não receber por isso. E aí que a gente começa a realmente brigar pelo recurso público, que foi para nós, assim, até a gente conseguir começar, foi bem complicado também. Porque o que a gente via ali, tudo passava pela falta de terapia. Problema em escola, problema de comportamento, porque esses meninos não tinham terapia. Tem coisas que não é da competência da escola. Tem questões que não são competentes. Tem questões... A criança não consegue permanecer no ambiente escolar por causa de transtorno de processamento sensorial. Algumas coisas a gente consegue minimizar com tecnologia assistiva, outras só com muita terapia com integração sensorial. Questões comportamentais. Não você tratar uma questão comportamental de um aluno típico é totalmente diferente de um aluno autista. Só que também não é competência da escola. Muitas coisas não são competência da escola. A questão de fala, você consegue estimular até um certo ponto, mas muita coisa passa pelo conhecimento e pela técnica de um fonoaudiólogo. E é fora do ambiente. Totalmente fora. Então, questão de estar em um ambiente, de permanecer num ambiente, tudo passava pela terapia. E essa foi uma demanda que a gente assumiu quando a gente assumiu a AMA em 2022, que era de transformar a AMA realmente numa clínica multidisciplinar, de fato, e profissionalizar. A gente não queria mais ser amadores, porque a gente viu que não era brincadeira. O negócio não era brincadeira. Se a gente queria captar recurso público, a gente precisaria ter um pessoal comprometido nisso e que fosse direcionado só para isso. Claro que no começo não foi possível. Então, eu assumi muito essa parte. Então, como eu falei, a gente é amador, a gente aprende fazendo. Então, aprendendo, fazendo, a gente vai demorar mais, a gente vai cometer muitos erros. Então, a gente, infelizmente, bateu muito cabeça. E é por isso que é tão importante a gente ter espaços como esse, que a gente pode conhecer outras entidades, porque na época a gente não tinha essa noção de ir até outra entidade, perguntar como vocês fazem isso, como vocês estão fazendo. Não tinha um espaço que a gente pudesse ir lá olhar 151 episódios que eu posso consultar de outras entidades para saber como que eles fizeram. Então, hoje, outras pessoas que vão começar têm isso já. A gente não teve essa noção, não tinha essa abertura, não tinha... A gente foi criando os contatos enquanto fazia as coisas. Então, a gente ficava sabendo de um edital, a gente tem uma pessoa, uma voluntária formidável, que ela é muito boa em ler edital. Então, ela lia e ela dizia, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui a gente vai precisar disso. Então, ela já ia atrás de tudo. A Silviane, ela é maravilhosa. Ela trabalhou com a gente até agora, início do ano, quando a gente conseguiu contratar uma pessoa só para isso. Então, ela fazia essa parte de documentação, eu fazia a parte de escrita. E aí a gente começou a batalhar nisso. E a gente conseguiu, ali pela Fundação Catarinense, na época foi troca de gestão. Então a gente conseguia, e aí não saía. E aí, vai sair, não, precisa mudar isso, precisa mudar aquilo. Foi assim um imbróglio que durou uns mais de 2 anos. Até a gente, de quando falaram pra gente que a gente ia conseguir o recurso até a gente receber foi quase 3 anos.
chegou um momento, assim, que a gente ficou muito desanimado, que a gente recebeu o valor, só que eles tinham pedido pra gente fazer uma alteração na data, qualquer coisa do tipo. E aí, quando eu fui receber o valor, eu falei, gente, a gente não vai conseguir executar isso aqui. Porque o prazo pra gente encerrar esse projeto é de 2 meses. A gente recebeu o dinheiro 2 meses antes de encerrar o prazo. Então, a gente fez todas as alterações, abriu conta, foi uma dificuldade até, inclusive, que sempre tem, né? E aí, quando o dinheiro caiu na conta, a gente teve só que esperar o prazo acabar e devolver, porque não ia ter como executar não ia nem ter como contratar os profissionais em 2 meses. Aí depois a gente começou tudo de novo e por fim a gente conseguiu esse convênio. Também foi para 5 anos, né? Aí, ó, em paralelo a isso, a gente já estava também buscando com a prefeitura. E a prefeitura também Brusque teve muita troca de gestão, enfim. E a gente sempre ouvia, não, nós não podemos. Não tem. E aí a gente via aquele grupo de pais ali. Eu queria muito, eu queria muito agitar, né? Eu queria organizar manifestação. E na época a gente não tinha AMA. O que era AMA? Era uma casa alugada ali, não tinha nada. Falei, não, gente, a gente vai organizar uma manifestação, nós vamos passar vergonha, vai só nós lá, na frente da prefeitura. Porque a gente ia lá e era muita promessa e tal, e nada saía. E a gente via, né? Porque todo momento chega... Ai, porque o meu filho não tá conseguindo ir pra escola, é porque o meu filho tá batendo a cabeça na parede, é porque o meu filho tá passando as fezes dele, ingerindo. Isso dá uma... né? Dá uma... Sabendo que... você não... vivenciando um pouco disso, né? Você quer resolver aquilo, você quer resolver aquilo. E aí eu falei, gente, entrei naquele grupo, falei, gente, vamos fazer o seguinte, vocês pegam foto do filho de vocês, coloca lá no Instagram, olha, esse aqui é o meu filho, está há tanto tempo sem terapia. Marca prefeitura, marca o prefeito, marca o secretário da saúde. E aí, naquele dia, alguém falou pra gente, olha, o secretário da saúde saiu lá da secretaria e tá indo lá na prefeitura falar com o prefeito. O que tanto de gente está marcando ele que tem criança autista sem terapia? E aí a gente pediu uma reunião com ele. E aí ele já estava... Porque é o que eu sempre falo. Eu chegar lá, eu e mais 2, 3 pessoas, falar é uma coisa. Agora eles verem que aquilo não é número. São pessoas e muitas crianças. Aí já é diferente. Aí a gente foi recebido de uma maneira diferente do que só ir lá e falar. Que era, a gente batia na porta de um, batia na porta de outro. Ah, sim, entendemos, tapinha nas costas e não muda nada. Outro, isso também. Não, isso aqui não é minha competência, tem que passar lá primeiro, né? Exatamente. Não, mas eu só se falar... E aí você fica naquele... Aí o dinheiro apareceu. Teu exemplo antes, né? De que vocês batalharam ali na federação, né? Isso. Que demorou um bocado de tempo. Provavelmente, assim... Chegava para um assinar, não, isso não é minha competência, vai para outro, e até que... Sim. Infelizmente... Fica parado, aí você liga, pergunta, não, mas o fulano disse que estava aí. Ah, não é que estava mesmo, não tinha visto. Sim. Aí, de repente, apareceu um dinheiro, um valor ali. Eu disse, tem tanto aqui que eu posso dar por mês, o que você consegue fazer com isso? Eu fui lá, escrevi o projeto, fizemos contas e mais contas, aí a gente entregou o projeto. Aí que a gente começou. Começamos com umas 60 crianças, se eu não me engano. Hoje a gente já está com 180. E aí a gente começou com um psicólogo, fonoaudiólogo, consulta com neurologista. Claro que não foi fácil também, teve lá nossos entraves, teve algumas alterações que o Comusa solicitou e tudo, mas a gente conseguiu. E aí, mal começamos esse projeto com o SUS, logo depois saiu da fundação. Então, a gente saiu, assim, no começo do ano de 0 crianças atendidas para mais de 100 no final do ano. E hoje a gente já está com mais de 200, né? E a fila de espera? A fila de espera já tá... É que a nossa fila de espera, a maior parte dela é pelo SUS, então a gente não tem acesso a ela, então a gente tem que ficar perguntando. Mas a gente sabe que tem mais de 200 crianças só ali pelo SUS, né? Tem gente que pela demora acaba não entrando na fila, né? E a gente sempre fala, entra, porque a gente precisa saber. Eu sei que tem gente que o filho está sem terapia
não tem condição de pagar particular, plano de saúde, nada disso, e também não está na fila. Ou a pessoa às vezes acha que está na fila porque colocou lá 3 anos atrás e já não está mais. Então a gente sabe que esse número aí é um pouquinho maior, sim. Porque a gente tem mais de 1.000 pessoas cadastradas na AMA. A gente faz a CIPTEA e já fica o cadastro ali, né? 1.000 seriam as famílias? Sim. A gente já tem mais de 1.000 cadastros ali ativos. Caramba. Mas daí envolve só Brusque ou daí pega a região? É Brusque e Guabiruba, Botuverá, algumas. A gente vai ali na região, enquanto não tem AMA, a gente vai atendendo. Tá. Da maneira que, E que é possível. o Né? SUS é tranquilo, não tem... O SUS aí daí é só de Brusque, só né? Brusque, né? Daí a questão hoje eu nem tenho como solicitar ampliação porque eu não tenho onde colocar. A nossa casa ali é uma casa alugada. A gente paga esse aluguel uma parte com o valor da fundação e uma parte com o valor do nosso caixa, que é doações. Mas a gente não tem... E a gente já tentou mudar, mas é inviável por causa dos valores do aluguel muito caro. Hoje o que a gente está aguardando, né, que muita coisa não está nas nossas mãos, é a fábrica de sonhos. Já tem o terreno e esperamos que nesse período ali que a gente tem até 2029 a gente consiga um outro lugar. Ou esse eu acho que não vai ficar pronto a tempo, né? Mas a gente vai precisar em breve pensar em mudar para um espaço maior. Atenção aí, quem tem um espaço bacana, que a gente procura. Entre em contato, né, Marcelo? Sim. Se for gratuito, melhor ainda. Nossa, imagina, um espaço amplo que tamanho é hoje, sim, o espaço de vocês lá? Eu não sei te dizer. Hoje a gente tem 6 ou 7 salas de atendimento. Não me lembro exatamente. Eles vão dividindo. Sim, e agora não tem mais para onde dividir, né? E casa normalmente já é um pouco mais complicado, porque já tem assim o layout pronto, né? Sim. É uma casa grande, que já foi comércio, já teve pontos assim de serviço, mas é uma casa, né? A gente brinca que a gente vai colocar um container do lado da garagem para fazer uma sala, porque não tem mais o que fazer ali. Tá aí, fica o chamado, o convite aí para quem de Brusque, né, que possa olhar com carinho, né, nessa causa. Sim. Hoje mais de 200 atendimentos e tem fila de espera, então teria que ter um espaço maior. A fábrica, ela tem sido capitaneada pela Renal Vida, né? Recente eu ouvi o Tarcísio falar a respeito e é sensacional. E eu já disse para ele, Tarcísio, para Blumenau também temos que ter uma dessa. Porque é exemplo da AMA, né, e tantas outras precisam ter um espaço adequado. E nada melhor do que ter um local onde congrega várias. Sim, essa ideia dele foi fantástica. De ter todos ali, de ter alguns espaços compartilhados, alguns recursos humanos compartilhados. Isso é comum, né? Você vai ter para N atendimentos o mesmo professor. Sim. Né? E é uma questão de... Muita gente fala pra gente, mas vocês acreditam? Eu falo, eu acredito porque é Renal Vida. Porque eu já vi do que eles são capazes. Sim. Então, talvez se fosse um poder público ou se fosse outra, eu não estaria tão confiante nisso, mas porque são eles que estão encabeçando esse projeto, eu confio muito. Não, isso certamente, conhecendo um pouquinho do Tarcísio há mais de 20 anos, eu sei que a coisa vai. Que legal. Torcemos para que isso realmente avance, né? Mas enquanto isso, se não for
enquanto não tiver esse espaço, né, claro, a gente deixa aí, fica na expectativa e chama, né, a comunidade para ajudar também, né. Márcia, vocês têm alguma ideia de quantos autistas tem hoje aqui na região de Brusque? A gente tem por causa do censo, né? Tem 2.400, 2.300, não vou saber dizer o número exato, mas são mais de 2.000 em Brusque. Né? Porque ainda deve ter essa situação que os pais não falam. A pergunta, ou existe hoje já assim uma... É que assim, a pergunta do censo era: existe alguém da casa com laudo de autismo? Então, ele não pegou o que estava em investigação, o que não tem ainda, o laudo, né? A gente sabe que o número provavelmente é maior, porque tem muitos autistas que não têm o laudo ainda. Infelizmente. Ainda é uma questão, assim, porque o laudo, ele depende de você passar pelo menos por um médico especialista. E esse médico especialista é muito difícil já no particular. E é uma consulta muito cara. Então, imagina o SUS, às vezes, eu vejo que as pessoas... SUS, ali, da Prefeitura de Brusque, eu vejo as pessoas reclamando, e com razão, porque tem que ter. Mas quando eles começam a procurar, não tem. Eu falo para mim, eu já tive que devolver recurso, porque eu consegui recurso para pagar médico para as crianças e eu não consegui encontrar um médico. Hoje a AMA tem esse nome, tem esse prestígio, a gente conseguiu, né, por toda a história das pessoas até que vieram antes de nós, hoje a gente tem essa relevância, então a gente tem um médico que atende, a gente sabe que é pra gente. Se fosse para uma prefeitura, ele não ia fazer, ele faz porque é pra gente. Então ele atende as nossas crianças ali, mas tem uma limitação de agenda, né? Então a gente está sempre procurando um médico e assim, não é só conseguir um neuropediatra. Nem todos têm conhecimento, né? E uma coisa ali que a gente batalhou muito na AMA foi pela avaliação. Porque o que acontecia? Uma consulta, o médico falava ou é autista ou não é autista. E tem alguns casos que não é assim, né, que é muito mais complicado. Você pega a minha filha, que é uma criança de nível 3 de suporte, é muito difícil diagnosticar ela. O primeiro médico, claro que depois ela fez avaliações e passou por outros médicos, mas o primeiro médico que avaliou ela, hoje eu vejo nitidamente que na época ele não tinha conhecimento sobre autismo. Ele tinha um conhecimento bastante limitado, né, do autismo clássico, lá que a gente chamava de autismo clássico, mas ela era um caso tão evidente que até um profissional limitado conseguiu diagnosticar. Agora, a maioria dos casos não é assim. 1 e 2 provavelmente são difíceis de... Isso é. Ou mais difíceis, né? Eu sou uma pessoa que foi diagnosticada tardiamente com autismo nível 1 de suporte. Porque é muito difícil. Então foram muitas sessões até o médico se sentir seguro para dar o laudo. Então, hoje o que a gente batalhou muito ali na AMA foi para ter justamente essa avaliação. Então, essa avaliação é feita com testes padronizados, com uma equipe de psicólogos. Então, ele chega, a criança, ela faz esses testes e ela chega no médico com esse relatório pronto, para dar uma segurança maior para o médico, para ele dar o laudo ou para ele descartar o laudo. E isso, nós não temos conhecimento de algum outro lugar que o SUS fornece isso. E a gente conseguiu ali, através da AMA, em convênio com o SUS. São poucas avaliações, são poucas avaliações por mês, porque são avaliações caras e demoradas. Não é uma sessão, são 5, 8 sessões, dependendo da criança. Mas é muito necessário, é o que a gente acredita que deveria ser o padrão. Mas infelizmente não é, né? Bom, vamos lá. Talvez vocês estão plantando a semente. Um dia a gente chega lá. Daqui a pouco isso, né, enxergarem, opa, isso aqui está sendo efetivo. Vamos... Que a gente tem, por exemplo, o MChat,
que é um questionário que, teoricamente, todos os pediatras deveriam aplicar. É um formulário muito fácil. Uma pessoa leiga consegue, uma mãe leiga consegue aplicar. E as pessoas não têm conhecimento e os pediatras não aplicam. Claro que é um teste bastante limitado, tal. Ele tem uma probabilidade de dar falso positivo, mas ele é uma avaliação inicial muito importante que não é feita. E se a gente buscar na lei, nas diretrizes, teoricamente todos os pediatras deveriam estar aplicando nos bebês. Não aplicam. Então, é uma coisa que a gente precisa ir mudando, esse rastreio. E tem resposta para não aplicação? Tem alguma justificativa? Simplesmente não é feito. Não, desconhecem, não sabia, né? Tem coisas que são difíceis da gente conseguir mudar na parte médica, né? O olhar, muitas vezes, que os médicos têm de querer consertar um autista, ou que muitas vezes eles têm de estereótipos, né? Então, a gente ouve muito relatos de pessoas falando, olha, esse médico, eu levei meu filho e ele disse que meu filho olha nos olhos, então ele não pode ser autista. Ah, porque ele fez tchau, então ele não pode ser, é impossível ele ser autista. É porque ele toca violão. Então, eles têm muito estereótipo ainda de autismo. Então, é complicado na escola também. Então, qualquer mínima coisa é muito difícil de mudar. Então, da música é complicada, porque assim, nós tivemos no nosso projeto musical que o menino era... Eu não sou músico, mas assim, o presidente lá da instituição, ele diz, não, ouvido pleno. Ele é musicista. Ouvido pleno é aquela que tira ali de ouvido e toca com uma perfeição total. E aí? Então, Nível 2 suporte, mas alguém que está totalmente, né? Então, assim, isso então, não funciona. Aí você vai ver uma pessoa que tem uma dificuldade na fala, que tem uma fala estereotipada, que não consegue manter uma conversa, iniciar uma conversa, que mal responde sim ou não tem repertório, tem muito déficit de habilidades sociais. É uma criança um adolescente, uma pessoa que não consegue planejar as suas atividades do dia, tem que sempre alguém estar lembrando, você tem que tomar banho, você tem que escovar seus dentes, você tem que comer. E só porque ele tem uma habilidade específica, é descartado a possibilidade de autismo. Infelizmente existe isso. Infelizmente. E a gente conhece vários autistas que têm muitas habilidades que se a gente for olhar ali o DSM, onde está descrito todos os critérios de diagnóstico, não está ali. Não sabe tocar violão. Não olha nos olhos. Não tem isso ali. Então, o que falta muito para os profissionais é sentar um pouquinho, abrir ali o DSM, ler, quais são os critérios de diagnóstico? Tá tudo lá. Tá tudo descrito, com exemplos. E ainda, os exemplos, ele traz, não se limitando a esses exemplos, porque como o próprio nome já diz, é um espectro. Então, cada uma daquelas características pode se manifestar de uma série de maneiras. Então, ele traz de uma maneira um pouco vaga, mas traz os níveis de suporte e traz todos os critérios. Ele traz que pode ser mascarado, pode não aparecer enquanto não houver demanda. Então, a criança que era de um jeito, a mãe fala, mas ele era assim, depois que entrou na escola, virou autista. Não virou autista, ele teve uma demanda que antes ele não tinha. Então, tá tudo ali. Falta um pouco eles lerem e mudarem um pouco, quebrarem um pouco os estereótipos, né? A gente tem muito estereótipo ainda do autista menino, os extremos, né? O Rayman e o Sheldon. Ou é aquele pessoa com deficiência intelectual, que, né, tem habilidades bastante limitadas, até visto de uma maneira bastante preconceituosa, ou o gênio. E nesse meio ali a gente tem as meninas. Tem ali no meio, né? Aliás, talvez a maioria está ali no meio. A maioria está no meio, exatamente. Então, eu fiquei agora pensando assim nessa situação, né? Porque o normal de um médico,
Agora eu vou assim meio que generalizar, mas se tu vai numa situação lá, tô com tosse, tô espirrando e tal, ele vai te diagnosticar, não, você tem um resfriado, tá aqui a medicação e tal, beleza. Né? Meio que aquela coisa assim, volume, atender volume e resolver aquilo. Ou assim, logo, eu ia usar outra expressão, mas não vou usar. Mas assim, atende, próximo, atende, próximo. E falta por vezes, né, e estou entendendo isso dessa forma, que para chegar no diagnóstico, você precisa dedicar um tempo maior para aquilo. Sim. Então não é no primeiro, não é no segundo, você precisa efetivamente dedicar mais tempo para isso. Sim. E talvez as nossas faculdades de medicina treinaram os profissionais para serem tudo resolver na primeira. E se não resolveu na primeira, pô, então, peraí, não pode. Eu entendo um pouco eles, entendo bastante até, justamente por causa dessa... Porque assim, se eles estão num plano de saúde, eles têm essa pressão para resolver e passar para o próximo, como você disse. No sistema público, a mesma coisa. Nessas clínicas populares, mais ainda. E no particular, a consulta é caríssima. Então, eles muitas vezes vão se sentir pressionados a dar o laudo, pelo menos no retorno. Porque no particular ainda tem o retorno, né? Sim. Então, existe isso. Tem o pai e a mãe que a gente via ali pelos grupos, eles fazem rifa para poder conseguir o dinheiro de uma consulta. E naquela consulta ali, eles colocam toda a esperança de que vai sair com laudo. Então, a gente entende também que o médico tem que tem que equilibrar muita coisa ali. E às vezes eles não dão o laudo porque eles se sentem inseguros e acaba que são criticados, né? Mas muitas vezes eles estão certos por não dar. Mas também, por outro lado, tudo passa pelo laudo. E isso é uma crítica muito grande que eu tenho. Tem toda uma responsabilidade por trás disso. Porque na escola, apesar de não ter a lei, apesar da lei não especificar isso, a escola só vai dar um monitor para a criança se ela tiver um laudo. Ela só vai conseguir, por exemplo, na AMA, eu só vou conseguir atender se ela tiver um laudo. E eu acho isso um absurdo. Eu quero atender, eu quero fazer estimulação precoce com a criança porque ela tem déficits, porque ela tem atraso de desenvolvimento, não porque ela tem um laudo. Vai ter, laudo é importante? Mas o principal para mim agora é a intervenção. Aí a gente tem tempo para ir avaliando, se tiver um desfecho de diagnóstico, ok, a gente continua, se não tiver, ok também. Agora, tudo parte do diagnóstico. Eu acho que o diagnóstico deveria ser uma consequência. Não que não seja importante, é importante sim. Só que eu acho que as coisas não deveriam partir do diagnóstico. Porque aí a gente tem muito tarde, né? Isso pode vir muito tarde, ou pode vir de uma maneira muito apressada e não feita da maneira que deveria ser. O primeiro laudo da minha filha, o médico falou, olha, na época, né, ele falou que não se dava diagnóstico antes dos 3 anos. Isso não existe, né, mas foi o que ele me disse. E ele falou assim, olha, eu falei, tá, mas o plano de saúde pediu. Para fazer essas terapias aqui que o senhor me indicou, pediram um laudo com CID. Eu não sabia nem o que era CID. Pediram um tal de CID. Aí ele falou, olha, eu vou dar o laudo só porque ela precisa das terapias. Entende como é complicado? Aí, claro, depois ela passou por avaliações certinho, passou por outros médicos, fechou o laudo. Na época até ele tinha dado o laudo de nível 2 e quando ela fez as avaliações deu nível 3. Mas todos são assim? Não sei. Será que tem algum que deixou de dar porque era inseguro e aí deixou de fornecer as terapias? Ou que deu só para conseguir as terapias, sabe? É muito complicado essa questão de precisar do laudo para poder ter acesso aos direitos. Todo mundo quer se resguardar de alguma forma. Sim. Né? Mas eu resguardar o meu, eu tô tirando do outro lado. Né? Eu não dou o laudo, mas eu estou prejudicando o outro lado. Se eu der o laudo e ele estiver, sei lá, equivocado, incorreto, eu me prejudico. É uma balança bastante complicadinha
de equilibrar realmente, né? Sim. Mas eu acho que tem que ter esse diálogo para que se chegue a um bom termo, né? Isso. O que você chama atenção aqui, a minha preocupação é fazer a estimulação, acho que é um começo de equilíbrio nessa balança. Né? Como eu falo, eu tenho gêmeas, né? Uma delas já com autismo com características muito, muito acentuadas e a outra ainda irmã, gêmea. Óbvio que tinha essa dúvida. Só que eu consegui colocar ela num programa de estimulação que não tinha necessidade de laudo. Então, ela passou por esse programa, em determinado momento, Márcia, a Lilian, ok, tá, com todos os marcos de desenvolvimento, ok, não apresenta ali características que, ao nosso ver, fecha para desfecho de autismo, então, estamos dando alta. E assim ficou. Aí eu imagino se naquela época, para ter acesso ali, ela tivesse que ter o laudo, né? Então, ela não teria. Tu tens a experiência, né? Ou seja, tu viveste isso, né? Então, sim. assim, tens propriedade para falar sobre esse assunto, né? E eu gostaria muito de poder fazer intervenção com suspeita. Chegasse para mim um laudo, hipótese diagnóstico autismo. Eu gostaria muito de poder fazer, de poder trabalhar com essas crianças só com a hipótese. Para olhar aquela... Porque as pessoas pensam muito que existe uma fórmula mágica, né? Mas não, eu vou olhar para aquele indivíduo, qual que é o déficit, qual que é o atraso, o que eu vou trabalhar? E aí, para isso eu não preciso necessariamente ter um laudo, né? Sim, sem dúvida. Não tirando a importância, porque quando a gente fala isso, as pessoas, mas tá dizendo que laudo não é importante. Não é que não é importante, é muito importante, mas não é o total. Que legal. Hoje, então, vocês lá fazem esses atendimentos, né? Sim. Terapias. Terapias com psicólogo, fonoaudiólogo. Hoje nós temos educadores físicos também, psicopedagogas. E tem um médico também, tem a equipe de psicólogos que faz a avaliação. Atendimento para diagnóstico. De segunda a sexta? Sim, segunda a sexta, horário comercial. Nós tínhamos, durante esse ano, fizemos com voluntários um grupo terapêutico para as mães, que infelizmente a gente não conseguiu ainda recurso para dar continuidade, mas era um grupo muito legal, que a gente tinha vontade de fazer há muito tempo. E as mães precisavam muito. Então, foi um trabalho muito, muito legal. Cuidar de quem cuida. Sim, cuidar de quem cuida, exatamente. Porque elas estão sozinhas, praticamente, sem vida social, sem suporte. Então, a gente conseguiu fazer esse grupo com essas psicólogas voluntárias. E, ao mesmo tempo que as crianças estavam ali, que as mães estavam no atendimento do grupo, as crianças estavam no atendimento de arte-terapia. Para elas poderem saber que as crianças estavam seguras, bem cuidadas, ainda com uma atividade terapêutica e poder ter com quem deixar, né? Porque quando a gente vai fazer uma atividade com as mães, a gente sempre pensa, mas onde que essas mães vão deixar essas crianças? Eu tô aqui hoje porque as minhas filhas estão na escola. Eu vou sair daqui hoje, vou sair correndo para buscá-las na escola. Então, à noite, se a minha mãe não fica, ou eu levo junto ou eu não vou. Então, é isso que eu falo, que é importante a gente ter uma administração que passa pelas mesmas coisas que o nosso público-alvo passa. Porque eu já vou pensar na vida delas, porque é a mesma vida que eu levo. O nosso coordenador é um psicólogo, mas ele não é só um psicólogo, ele é um pai de autista também, de nível 3 de suporte, não oralizado também. Então, é muito diferente. Óbvio que visão dele é totalmente diferente. Né? É óbvio que a gente tem profissionais que não têm relação direta pessoal com autismo e são excelentes. Mas é muito importante ter uma pessoa ali, porque às vezes essa pessoa vai ser o contraponto. Ela vai trazer situações que essas pessoas, por maior boa vontade que elas tenham, por melhores profissionais que elas sejam, elas não sabem porque elas não vivenciam aquilo, né? Então, é muito importante a gente ter essa mescla. E a gente tem muitos nossos coordenadores, os dois. Um tem filho autista, a outra não.
Essa outra, ela tem assim, uma empatia, é uma vivência de escola, de clínica, e os dois ali, eles se encaixam muito bem por causa disso, porque eles têm vivências que se completam, né? É muito, muito legal. Tem uma frase que foi proferida aqui nesse podcast há muito tempo atrás, lá no comecinho, foi um dos primeiros episódios que a gente fez, e que é a seguinte, e foi feita por uma pessoa, por uma deficiente visual. Ela diz assim: nada para nós sem nós. Isso para mim é assim muito nítido, assim, vamos pensar alguma coisa envolvendo autista, família, etc e tal. Não, vamos chamar quem está vivendo isso para ver se faz sentido. Exatamente. Porque é muito fácil, eu mesmo sou assim, eu sou muito criativo, né? Tenho N ideias, mas assim, tá, beleza, mas se eu quero aplicar isso para algum grupo específico, o grupo quer isso, né? Ele precisa disso. Na minha cabeça talvez sim, mas lá não vai se aplicar. Então, estou vendo de novo aqui que essa fala é extremamente importante. Nada para nós sem nós. E vocês estão aplicando isso lá. Sim. Hoje a gente chegou a vivência dos terapeutas, ou seja, né? A gente chegou ali num equilíbrio muito bom. E eu falo ali, a AMA é a Associação de Pais, Profissionais e Amigos. Faltam autistas ali, né? Mas hoje a gente chegou nesse equilíbrio de ter pais, ter profissionais, ter pessoas que são envolvidas na causa e os autistas junto. E ali, dessa maneira, a gente consegue evoluir muito, porque eu vejo, a gente tem muito contato com associações de fora e a gente vê muito o conflito entre autistas e mães, autistas adultos, né, e mães, entre mães e profissionais. A gente vê muito conflito e a gente sempre quer buscar essas pessoas para trabalhar juntas. Quando a gente faz algum projeto em escola, hoje a gente está fazendo um projeto ali na Guabiruba, chamado Ama na Escola. Então a gente faz formações para os professores em autismo e também a gente presta consultorias. Então o professor está com alguma questão, está com alguma questão com algum aluno, a gente está com isso. E a gente sempre fala, a gente está aqui para ajudar, para tornar esse ambiente, essa situação melhor para todo mundo. Não é para vir aqui e falar que você está fazendo isso de errado. Não. É para dizer, eu sei que você não tem conhecimento, que você está sobrecarregada, que você tem mais um monte de outras questões para lidar. E é por isso que eu estou aqui para dar o meu apoio dentro da minha área de conhecimento e do tempo que eu tenho aqui nesse projeto, que eu vou poder pensar nisso aqui, pensar nas melhores alternativas para você e para o seu aluno. Então a gente sempre traz esse conceito de agregar, de juntar conhecimentos, porque a gente sabe que o autismo, ele está na pessoa e a pessoa está em todos os lugares. Então, ele é autista na terapia, é autista em casa, é autista na escola e está envolvido com muitas pessoas, com muitos profissionais. Então, a gente precisa de todos envolvidos e todos trocando conhecimentos, porque às vezes a terapeuta faz uma coisa no consultório que se a professora soubesse dentro da sala de aula, ela poderia aplicar. Ou se não desse certo, ela pode adaptar e tornar a vida daquela criança mais fácil dentro da sala de aula. Então a gente evita ao máximo esses conflitos e se vem, não, mas tem que entender também. Eu dou palestras para as escolas para falar da vida da mãe. Vocês não podem chamar a mãe aqui e falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, primeiro você tem que saber como que é a vida dela. Essa mãe é uma panela de pressão. Se ela explodiu com você, é porque, às vezes, claro, né, não pode tirar a responsabilidade, mas às vezes você falou uma coisinha, ela teve uma resposta desproporcional, mas é porque você tem que entender que era a família falando, é a família julgando, é os vizinhos, é a pessoa que mora no andar de baixo reclamando que o filho pula, é a criança tendo crise toda hora, é ela tendo que esperar alguém ficar 15 minutos com ela para correr no mercado. Então, ela é uma pessoa que está, assim, em extrema tensão, extremo estresse, 24 horas por dia.
Porque quando ela tá com a criança, ela tá em alerta. Quando ela não tá, ela tá esperando o telefone tocar a qualquer momento para dizerem que é para buscar, que aconteceu alguma coisa. Então, às vezes ela vai explodir com um professor que pontuou alguma coisa, mas é porque ela já estava no limite. Então, a gente dá palestras ali para os professores, até para como eles abordarem esses pais de uma maneira que eles sejam tenham menos propensão à reatividade. Para poder... Porque a gente não quer o desgaste. Porque às vezes a gente é chamado quando a relação está num ponto de desgaste que não tem mais muito o que fazer. Vira pessoal. E aí, né, não tem mais como haver essa colaboração. Aí, então a gente tem muito esse trabalho preventivo, né, para não chegar no conflito. Gente, eu tô assim encantado. Porque a gente 152 episódios hoje, né? 151 histórias, e a gente vê muito mais a questão do conflito do que o equilíbrio. Né? E é fato, muitas vezes eu já percebi muitos casos onde a associação ela divide, a entidade divide por posições divergentes entre os líderes, e aí cada um vai seguir o seu caminho. Né? Eu sou muito da conciliação e de juntar forças. Né? Então, assim, poxa, se tivesse uma outra AMA em Brusque, ou uma outra entidade que fizesse exatamente a mesma coisa que vocês, né? Vamos tentar juntar força. Junto vai ser mais forte, né? Ou se não é para juntar, mas assim, trabalhar em coisas em conjunto, Isso. Né? Eu acho que a iniciativa que foi pensada e agora está em implantação lá, que é o núcleo de entidades, é fantástico. Sim. Porque vão trabalhar, vai fortalecer. Né? Não é para dividir aquilo lá, é fortalecer para todos, né? Porque tem dores nas entidades que são iguais. Sim. Né? Então, assim, mas eu fico muito feliz de ouvir, assim, por parte de, né, você como hoje gestora da instituição, de buscar, né, somar, né, em vez de dividir. Né? É muito legal isso, é muito bacana. Né? Ô Márcia, e como é que as pessoas chegam até vocês? A gente tem muitos canais de entrada, né? Ainda existe a indicação de pessoas que já foram. Né? Eu, sinceramente, desculpa te interromper, mas eu achei que tu ia dizer assim, ainda temos o telefone. Ah, não. O telefone fixo, não. A gente tem o WhatsApp, né? Hoje em dia, foi algo que foi muito bom para os autistas, foi essa abolição do telefone. Hoje em dia, tudo WhatsApp, eu adoro, né? Porque eu não sou muito da ligação, nunca gostei de ligação telefônica, então... e também é muito mais prático, né? Porque se está ocupado, depois tem que ficar ligando, aí a mensagem está ali, uma hora é respondida. Então nós temos o nosso WhatsApp, que eu nunca consegui decorar, infelizmente, mas... Nós vamos deixar ele registrado depois aqui na descrição do vídeo. Aqui. Mas no nosso Instagram, @amabrusque, no link da bio tem tudo lá. Tem o link dos nossos grupos, nós temos grupos separados por idade, porque começou a crescer demais. E aí, na época tinha limitação, a gente teve que separar por idade. E é até bom, porque daí são as mesmas questões. Então, a gente tem separado por faixa etária. Temos o grupo geral também, para recados da instituição. E nosso Instagram também, infelizmente, está meio parado, porque também é trabalho voluntário, mas a gente está tentando retomar ele. Tem muita coisa que a gente fez e que a gente não conseguiu publicar. E é muito triste, porque... A gente faz tanta coisa e às vezes não aparece, né? As pessoas, você fala, não é para mostrar trabalho, é para as pessoas saberem que tem alguém ali fazendo algo por elas, lutando por elas, que elas não estão sozinhas. E eu sei que as pessoas ficam felizes também de ver que tem coisas muito legais sendo feitas. Então a gente quer retomar ali essas publicações também com trabalho de voluntários ainda. Ainda não chegamos nesse nível de ter uma pessoa
contratado para isso, mas um dia vamos chegar lá. A gente começa no voluntário, depois passa pro remunerado, né? Já fica um chamado também para Sim. voluntários Sim. aí, né, que são aí os que dominam as redes aí, né? E tem bastante gente boa, né? A gente Uhum. tem que encontrar essas pessoas. Aí sim, esses basta uma horinha por... Esse é mais, né? bem, É mais tranquilo. eu adoro no fazer sentido, essas né? coisas, né? Mas infelizmente não dá, a gente não consegue fazer tudo, é muita coisa. Então, ali os nossos grupos, eles precisam de aprovação dos administradores, porque infelizmente existem muitos robôs para divulgação de apostas, de aplicativos de apostas. Então, para proteger os nossos usuários de serem expostos a essas propagandas, entrava muito robô. Aí a gente, infelizmente, teve que colocar essa barreira, então um dos administradores tem que autorizar, mas se a gente vê que é um DDD do Brasil, a gente autoriza, porque é só mesmo por causa dessa questão ali dos robôs que a gente colocou essa barreira. E o nosso WhatsApp, ele tem uma pessoa que fica ali na secretaria para poder responder, tem nossa coordenadora também. Nós temos a entrada também pelo SUS, pelas UBSs de Brusque, né? Normalmente a pessoa vai na AMA e é orientada a ir para a UBS, né? Mas tem essa entrada também direto pela UBS. É que a gente faz ali também um trabalho, se a pessoa não consegue atendimento imediato, a gente tem o acolhimento, tem orientação, então tem o psicólogo ali que está disponível, tem alguns psicólogos ali que estão disponíveis para dar uma orientação, que às vezes a pessoa está numa situação emergencial, que a gente consegue atender de alguma maneira. A gente tem ali no nosso link da bio ali, também tem o direcionamento para um curso que nós conseguimos fazer ano passado, é um curso online. Ele foi totalmente pensado para os pais de autistas, que a gente sabe que ficam muito perdidos. Então ali ele tem desde como que surgiu o autismo até mercado de trabalho. Ele passa por toda a vida da pessoa, questões comportamentais, de habilidades sociais, regulação emocional, adolescência, estimulação, sinais de alerta, estimulação de fala, seletividade alimentar. Então são acho, mais de 20 aulas, todas aulas de meia horinha, porque a gente sabe que o tempo do pai e da mãe é curto. São aulas que você pode colocar e fazer alguma coisa e ficar escutando. Tem o livro também da AMA, que é o livro baseado nesse curso, que foi lançado também. O curso é gratuito, o livro também é gratuito. E tem ali o nosso... Né, a gente tá aberto ali para ir nas empresas, nas escolas, a palestra, fazer formações. A gente dá muita formação, muita palestra, que é muito importante, né? A conscientização não para nunca. E é isso. Que legal. Eu vou só fazer um parênteses aqui, porque a gente tem feito em todos os episódios, Márcia, chamado assim o pessoal para registrar uma palavra-chave, né? Depois as pessoas que registrarem, elas concorrem a um brindezinho. Até fiquem ligados, porque nas nossas redes a gente vai começar a publicar as fotos das entregas desses brindezinhos, tá? E eu queria pedir que você falasse uma palavra que a gente vai deixar aqui como sendo a palavra-chave desse nosso episódio. Ah, tá. Pode ser espectro. Espectro. Tá aí, ó. Agora a gente não vai mais repetir ela, tá? Foi agora esse momento, tá? Que legal. E, Márcia, na questão das palestras, aí também entra em contato, daí vocês veem agenda, isso, né, disponibilidade. Tem sempre, você já relatou que você faz, e tem mais outros profissionais que fazem também. Sim. Né, conforme temática ou daí de uma forma mais geral? Que temas vocês abordam nas palestras? A gente trabalha desde o básico do autismo até capacitismo, inclusão, tecnologias assistivas para autismo, sinais de alerta, estimulação precoce, inclusão escolar. Esse mês passado a gente deu uma formação muito legal em plano de ensino individualizado para as escolas. Imagino que daí é conforme quem está pedindo a palestra, vocês fazem então. Isso, a gente organiza quem
quem tem mais domínio do tema e quem tem a disponibilidade de horário, né? Nas empresas, assim, eles têm pedido também? Esse ano diminuiu um pouco. A gente vai numa empresa essa sexta-feira, mas ano passado a gente deu bastante palestra em empresa, muito interessante, porque as empresas chegavam na gente pedindo indicação para vaga PCD. Aí a gente falava, não, peraí, não é bem assim. A gente tá cheio de autista aqui, mas a gente não vai dar autistas para vocês, não é assim que funciona. Se vocês querem ter autistas trabalhando aí, então vocês têm que saber que esses autistas não vão estar aí só para cumprir cota. Eles precisam de certas adaptações e vocês precisam entender o mínimo sobre autismo. Então a gente ia lá na empresa e dava essa formação para eles. Aí para poder colocar o nome dessa empresa ali, ó, tal empresa está captando, né, tem vagas abertas ali para pessoas autistas. Essa é uma questão importante. Porque a gente sabe que as empresas precisam cumprir a cota, mas assim, às vezes é cumprir por cumprir, Isso, né? Sem dar a devida atenção que é necessária, né? Aí, de novo, eu quero assim relatar, né? Tem aqui em Blumenau o Instituto Gentes, que faz todo esse trabalho de preparação do autista para o mercado de trabalho, né? Que é sensacional. Não sei se você conhece a Simone, mas eu posso te colocar até em contato para vocês trocarem uma figurinha, porque no caso dela ali, ela faz a ponte entre a empresa, o autista e a família. A Pai de Brusque faz um trabalho assim muito legal, muito legal. Porque às vezes é a família que tem que ser preparada. Sim. Né? Ali eles fazem e quando a gente vê que é público para eles, a gente já encaminha para eles, porque é o que eu te falei, a gente tinha muita vontade de fazer esse trabalho. Eles vieram com o trabalho pronto. Para que eu vou fazer? Eu vou indicar o trabalho deles? Exatamente. Então, quando a gente vê que é público para eles, nossa, a gente admira muito esse trabalho que eles fazem, porque é muito importante. Então, é isso que é o que eu falei antes, de somar, né? Ao invés de dividir, né? Sim. Então, assim, opa, se já tem quem faz... Exato. Né? Vou concentrar naquilo que a gente está fazendo e faz com excelência. Vamos, né, ampliar e melhorar isso, né? E cada um vai fazendo. Isso. Porque ali eles têm essa questão de preparar eles, de habilidades que eles precisam no antes, durante, depois do trabalho. E a gente ali, quando a gente vê que que estão chamando a gente para atender um nível de suporte que não é público desse projeto da APAE, aí a gente entra. Legal. E o que vocês têm recebido, assim? O que a AMA Brusque recebe de doações? O que vocês estão abertos a receber? A gente... Além do dinheiro, claro. Olha, no momento, materiais terapêuticos sempre são bem-vindos. Então, lápis, giz, massinha, esse tipo de coisa, brinquedos terapêuticos. A gente trabalha muito com jogos. Então, sempre a gente precisa ter variar bastante. E são vários terapeutas trabalhando ao mesmo tempo. Às vezes uma quer, a outra está usando. Então, esses brinquedos terapêuticos, assim, a gente sempre que a gente consegue um valor aí de projeto, a gente compra. Às vezes eu passo na loja, vejo um brinquedo que vou comprar para minha filha, já compro mais um para a AMA também, que a gente sabe que está sempre precisando. Balanço, né? A gente gosta muito de colocar balanço para as crianças se regular, pula-pula, né? Esses jumps, esse tipo de equipamento. A gente sempre está aberto a receber, sim. O Pix a gente deixa aqui também depois na descrição, né? Para quem quiser contribuir também. Que legal. E lógico, esses equipamentos não é simplesmente chegar numa loja e comprar aquilo que acha que é, né? Então entra em contato primeiro, também, né? Sim. Para depois ver se é adequado ou não, né? Que legal. Bom, rede social tu já falou, @AmaBrusque. @AmaBrusque. A gente tem um evento que nós realizamos todo ano, que se chama Jornada de Atualização em TEA. Todo ano, no mês de setembro, que é o mês de aniversário da AMA, nós fazemos um dia de palestras
sobre autismo. Nós normalmente fazemos uma pesquisa, esse ano a gente fez essa pesquisa com o nosso público. O que vocês estão precisando, o que está faltando, o que está deixando vocês ansiosos, o que vocês querem saber. Então, esse ano nós vamos trazer uma pessoa que já veio, mas foi muito pedida, porque esgotou muito rápido os ingressos quando ela veio, que foi a Andrea Werner, a fundadora do Instituto Lagarta Vira Pupa, lá do blog Lagarta Vira Pupa, que era, assim, na época que eu recebi o autismo, você colocava autismo no Google, era Lagarta Vira Pupa. Então, foi a porta de entrada, assim, para muita gente, e é uma pessoa muito querida, né, para a comunidade do autismo do Brasil. Então, a gente vai conseguir trazer a Andrea de novo esse ano. Junto com ela, a Vanessa Ziotti, que é uma advogada especialista em direitos das pessoas com deficiência, muito, muito especializada em autismo. Inclusive, ela é uma pessoa autista, a Andrea também, né? Mas ela é uma pessoa autista que tem trigêmeos autistas, então ela está muito imersa nisso, né? Uma questão que trouxeram muito pra gente foi a adolescência. Então, a gente está trazendo lá do Ceará a Ana Karine Magalhães com a Mariana, que é uma adolescente autista de nível 2 de suporte. Então, elas fazem muito treino em casa, muito treino de habilidades em casa, e ela vai trazer essas questões pra gente. A gente vai ter também a Samile Cabral, ali de Itajaí, que é especialista em comportamento. Então, ela vai trazer pra gente algumas situações para auxiliar nessas dificuldades ali em lidar com alguns comportamentos. E eu acho que eu não esqueci de ninguém. Ah, não, esqueci de uma pessoa muito importante que também foi muito pedida, que é a doutora Raquel Del Monde, que ela é uma médica especialista em autismo, também tem filho autista, e é uma profissional, assim, referência nacional no autismo. E esse evento ele é realizado na Uniaselv, em Brusque, no dia 20 de setembro. E as pessoas conseguem comprar os ingressos no Simpla. Tem o link na nossa bio ali também no Instagram. Infelizmente, esse é um ingresso que é um evento que a gente precisa cobrar ingresso, porque o patrocínio não cobre, a gente ainda está atrás de patrocínio, mas os patrocínios normalmente não cobrem o custo do evento. Você vê, a gente vai ter 3 palestrantes de São Paulo, um do Ceará, então, por mais que eles generosamente não cobrem cachê, por mais que a gente gostaria muito de pagar porque merecem, né? Mas tem os custos de passagem, estadia envolvidos que são muito altos, então, infelizmente, a gente tem que cobrar ali pelo menos um valor simbólico para a gente não ficar muito no prejuízo, né? Aí a gente espera que as pessoas vão até esse evento. Tem muita gente que fala que é um evento assim que, nossa, mudou a minha vida, mudou a minha relação com meu filho, mudou a minha relação com os meus alunos. Então a gente sabe que às vezes a gente sai no prejuízo porque é um custo muito alto, mas a gente não deixa de fazer porque a gente sabe que é muito importante. Eu vou inclusive pedir que você me caminhe depois a divulgação, que eu vou também nas redes nossas aqui. Muito obrigada. Que certamente interessa a muita gente. Sim. Que legal. Márcia, a gente está também chegando já no nosso horário aqui. Deixa eu te pedir, assim, você deixar uma mensagem final aqui para quem acompanhou a gente até aqui. Nossa. Deixa eu pensar. Eu acho que, independente se você vive autismo ou alguma deficiência, né, eu acho que a gente precisa ver as pessoas com deficiência, pessoas com autismo, como seres humanos, né? Por mais que não vá acontecer com você, como uma deficiência física, eu sempre falo, você pode sair daqui hoje, sofrer um acidente e ficar com uma deficiência física. O autismo não, ou você nasce ou você não nasce autista. Mas aquela pessoa passa por tantas dificuldades que às vezes você vê um comportamento dela e fala, nossa, por que ela não se esforça? Mas você não vê quanto que ela está se esforçando. E eu acho que isso vale para tudo. Você não tem como saber o quanto que aquela pessoa está passando. Não dá para medir, né? Isso, não tem como você saber o que aquela pessoa tem por trás dela. Então, a gente sempre pressupor que a pessoa está se esforçando e que ela está dando o melhor dela, por mais que não esteja aparecendo da maneira que a gente espera. A gente sempre tem que supor que se a pessoa está reagindo de alguma maneira que você não esperava,
talvez ela tenha os motivos dela, e que a pessoa com deficiência, ela tem capacidade. É um lema nosso, presuma capacidade. Eu olho para uma pessoa autista, eu presumo capacidade dela. Eu não vou presumir que ela não sabe fazer uma coisa só porque ela é autista. Eu vou presumir que ela sabe. E que eu só preciso descobrir o caminho e ajudar ela nesse caminho. Isso é uma coisa que a gente queria muito que as pessoas soubessem, que a pessoa com autista não é incapaz, mas que a capacidade dela, muitas vezes ela vai precisar de ajuda para chegar nessa capacidade. O resultado às vezes não vai ser igual, não vai ser o que a gente espera, mas não deixa de ser um resultado válido. Uau. Para fechar com chave de ouro essa nossa conversa, que assim, olha, foi show, tá? Muito obrigado mais uma vez, né, por ter Eu que agradeço. aceito o convite, deslocamento de Brusque até aqui, né? Mas é importante esse espaço para divulgar a AMA, e você trouxe tanta coisa bacana, coisas e pensamentos importantes, né? Que, poxa, tomara que muita gente veja esse episódio e replique ele para frente, compartilhe, né? Comente, né? Porque isso só engrandece, obviamente, o trabalho de vocês, mas também leva conhecimento para quem precisa. Esse também é um dos propósitos que a gente tem aqui no podcast. Eu queria só também, antes de encerrar, né, te deixar uma pequena lembrancinha do nosso podcast. Obrigada. Vai lá para a secretaria, provavelmente, né? Um mousepad para ser utilizado nossa como recepção. Uma recordação aí desse nosso episódio. Muito obrigada. Obrigado, viu? E para você que nos acompanhou até aqui, tem uma palavrinha-chave, volta uns minutinhos para trás, descobre ela, deixa registrado para concorrer a um brinde, e a gente se vê no próximo. Tyson, obrigado aí por ter pilotado os botões, e a gente se vê no próximo episódio.